Fala galera, professor Leandro Morgado da Universidade Federal de Santa Catarina com mais um vídeo para você que está se preparando aí para as Olimpíadas de Matemática, promessa de muitas medalhas em 2021 e no vídeo de hoje o assunto é geometria, que eu tenho certeza aí que é o assunto preferido de muita gente. A gente vai resolver duas questões bem interessantes aí da Canguru, tá, gente? Então, a partir de agora, atenção total, que vem muita coisa boa por aí. Bom, galera, questão super recente de geometria da Canguru, nível J. E, claro, tudo começa com uma leitura bem atenta do enunciado. Tem um monte de detalhes ali, galera, que tu tem que perceber para conseguir resolver. Tá? Então, olha só, vamos dar uma lida juntos aí primeiro. Dois quadrados de tamanhos diferentes são desenhados no interior de um triângulo equilátero. Esse detalhe vai ser bem importante, hein, gente? Não esquece, triângulo equilátero, eu tenho lados congruentes, ângulos congruentes. Um dos lados de um desses quadrados cai sobre o lado do triângulo, conforme a figura. Né? Então, é o que está acontecendo aqui. Ó. Né? Eu tenho um lado do quadrado que está caindo sobre um lado do triângulo. Ok? E a pergunta é qual é a medida do ângulo assinalado com o ponto de interrogação. Quer saber quanto é que vale esse ângulozinho aqui? Bom, gente, é uma daquelas questões que tu tem que ir passo a passo, né, descobrindo ângulo por ângulo até chegar no ângulo que ele quer. Tá bom? Vou dar um tempinho, como sempre, para que vocês tentem fazer. Tá? A gente quebra a cabeça um pouquinho e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, queridos, uma técnica que a gente usa demais em geometria, né, é fazer prolongamentos. Prolongamentos das figuras, né, porque de repente com o prolongamento a coisa vai ficar mais clara, né, vai aparecer um ângulo ali que tu não tinha visto antes, entendeu? Então eu acho que nessa questão vale muito a pena. Por exemplo, o que eu faria? Eu faria um prolongamento desse quadrado aqui, tá? Mais ou menos assim. Né? Por quê? Porque daí o que acontece? O ângulo que ele está perguntando vai aparecer um triângulo. Né? E triângulo a gente tem um monte de resultado. Né? A gente sabe a soma dos ângulos internos, que é 180 graus. Né? A gente sabe aquele teorema do ângulo externo também, que é muito útil nesse tipo de questão. Entendeu? Então eu começaria essa questão fazendo esse prolongamento. Primeiro passo. Tá? E o que dá para perceber também, gente? Dá para perceber que esse prolongamento ele criou aqui um quadrilátero, né? Eu tenho um quadrilátero aqui e uma coisa importante que a gente tem que saber também, gente, é a soma dos ângulos internos, hein? A gente normalmente lembra do triângulo, né? Triângulo, professor, 180 tal, mas o quadrilátero, velho, também é importante. Todo quadrilátero convexo tem a propriedade que a soma dos ângulos internos vale 360 graus. Né? Muito bem, aí vocês podem perguntar, tá, professor, mas o que é quadrilátero convexo? Deixa eu colocar aqui, gente, umas figurinhas aqui só para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Né? Eu tenho, olha só, eu tenho dois tipos, tá? Eu tenho o convexo e o côncavo. O côncavo é esse esquisitão aqui, ó. O que pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, que se eu pegar dois pontos internos, né, do meu quadrilátero e unir esses dois pontos, olha só, eu vou passar pela parte externa do quadrilátero. Tá? O côncavo ele tem essa propriedade. Tá? Existem dois pontos, de forma que se eu fizer um segmento eu vou passar pela parte externa. Entendeu? E o convexo não. Né? O convexo, se eu pegar dois pontos aqui dentro e unir esses dois pontos, obrigatoriamente eu vou passar pela parte interna, só pela parte interna do quadrilátero. Tá? Enfim, gente, o quadrilátero convexo, que é o mais comum, né, que é o usual, ele tem essa propriedade da soma dos ângulos internos ser 360 graus. Bom, aqui é visual, né? Eu tenho um quadrilátero convexo, deixa eu desenhar aqui para vocês. Maravilha, coisa linda. Então, por esse resultado, a gente sabe que a soma dos ângulos internos é 360. E olha só que legal, gente, ó, o triângulo é equilátero. Lembra aquela primeira informação que ele deu? Como o triângulo é equilátero, os três ângulos internos valem 60 graus. É isso aí. Né? Então, eu já sei que esse ângulo interno aqui é 60 graus. Né? Vamos anotar isso aqui é importante. E aqui eu tenho um ângulo reto, né, gente? Esse ângulo aqui é reto, quer dizer, vale 90. E esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa, por exemplo. Tá? Ângulozinho aqui eu vou chamar de alfa. Agora, gente, o que eu tenho? Eu tenho uma equação bem bonitinha para calcular o alfa, né?
É 90 mais 70 mais 60 mais alfa, eu sei que tem que fechar 360 graus. Tá? Então vamos desenvolver a equação aqui. Olha só, galera, 90 graus mais 70 graus mais 60 graus mais o meu ângulo alfa tem que fechar 360, né? Isso vem daquele resultado que o tio falou do quadrilátero. Todo quadrilátero convexo tem a propriedade que a soma dos seus ângulos internos vale 360 graus. Coisa linda, maravilha. Tá bom, calculando o alfa aqui com calma, tu vai chegar que o alfa é 360 menos 90 menos 70 menos 60 e isso, fazendo as continhas, tu vai chegar que o alfa é 140 graus. Maravilha, gente. Quase resolvida a questão. Né? Ah, prof, mas não era o alfa que eu queria esse ângulo aqui da interrogação. Não, tudo bem. Mas agora a gente vai analisar o triângulo. Entendeu? Tu vai passo a passo. Ó. Agora a gente vai pensar nesse triângulo. Né? E daí tu tem duas maneiras de pensar, tá, gente? Tu pode pensar, por exemplo, que o alfa é um ângulo externo, né? É um ângulo externo do triângulo. E a gente sabe que, pelo teorema do ângulo externo, ó, esse ângulo alfa é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Tá? Então, o alfa vai ser o quê? O alfa vai ser 90 mais esse ângulo aqui que eu não sei. Essa é uma forma de pensar, tá? Uma forma de pensar que funciona. Outra forma de pensar é tu trabalhar com os ângulos internos do triângulo mesmo. Né? Por exemplo, esse aqui é 140, né? A gente já calculou. Tá? Só que a soma desses dois tem que dar um ângulo raso, né? Tem que dar 180. Então, a gente sabe que esse ângulo interno aqui é 40. Tá? E eu vou ter que 40 mais 90 mais o ângulo que eu quero saber tem que dar 180, aquele resultado clássico, né, da soma dos ângulos internos de um triângulo. Aí a questão está na mão, gente. Aí acabou. Então, eu vou ter aqui ó, 40 graus mais 90 graus mais o meu ângulo que eu quero saber, que eu vou chamar de beta aqui talvez, tá? Isso tem que dar 180, porque é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Fechou? Aí eu vou ter que beta é igual a 180 menos 130 e 180 menos 130, a gente chega finalmente no resultado final, que o meu beta vale 50 graus. Tá bom? Então é isso aí, gente. Questãozinha legal de geometria, bem interessante de geometria, que a gente vai fazendo passo a passo, né? Como se fosse ali um detetive, entendeu? Tu vai descobrindo ângulo por ângulo até tu chegar na pergunta do problema, até tu chegar no ângulo que ele pediu. Né? Nesse caso aqui, alternativa certa, letra E. Show de bola, galera! E agora mais uma questão aí bem legal, bem interessante, também da mesma prova, Canguru 2020, nível J. Olha só, 4 pontos foram marcados numa rede de quadrados de lado 1. Tá? Então aqui todos os quadrados têm lado 1 e ele marcou 4 pontos. Ok? O que ele está pedindo é o seguinte, das possíveis regiões triangulares que podem ser obtidas com vértices em 3 desses pontos, tá? Então vou pegar 3 pontos aqui, vou unir, vou formar um triângulo, né? Ele quer saber qual é a região que tem a menor área. Né? Quanto é que vale essa área? Tá? Então, de todos os triângulos possíveis que eu posso formar com esses pontos, qual triângulo tem a menor área? E a pergunta é quanto vale essa área? Tá? Como sempre, o tio vai dar um tempinho, a gente tenta fazer, quebra a cabeça, né? Pensa aí o que precisa para uma área ser pequena de um triângulo, tá? E logo em seguida a gente resolve essa questão passo a passo. Bom, queridos, qual que é o pré-requisito aqui? O que a gente precisa saber para resolver? Precisa saber aquela fórmula clássica da área de um triângulo. Né? A área de um triângulo, vamos colocar aqui, é base vezes altura dividido por 2. Né? Sempre que eu quero calcular a área de um triângulo, eu vou usar base vezes altura sobre 2. Então, como eu quero, agora que vem a questão da lógica aí da questão, né? Como eu quero o triângulo que tem a menor área, né, eu tenho que procurar qual é a configuração ali de pontos que me dá a menor base e a menor altura. Entendeu? Essa é a ideia. Tá? Tem que tentar uma base pequena e uma altura pequena, que daí automaticamente eu vou ter a menor área para o meu triângulo.
né? E olha só, gente, a menor base possível é esses dois, né? Se eu ligar esses dois. Dá para ver que a distância entre eles é muito menor, por exemplo, que essa distância aqui, né? Ou que essa distância aqui, entendeu? Então, de fato, a menor base possível é essa. E a menor altura possível, gente? Será que eu vou pegar esse outro ponto aqui ou vou pegar esse ponto aqui? Né? Claro, né, gente? Tem que pegar esse, né? Porque daí a altura vai ficar bem reduzida, né? A altura aqui vai ser 1, né? O quadrado tem lado 1, então essa altura vai ser 1. Aí o que aconteceu? O triângulo que eu formei, né, que vocês podem até conferir os outros, ver que de fato tem a menor área, mas olha só, esse triângulo tem base 1 e tem altura 1. Né? A altura a gente sempre olha perpendicular, né? Então, como tem base 1 e altura 1, é muito fácil calcular a área dele. A área vai ser igual, vamos lá, a área do triângulo vai ser igual a base vezes altura dividido por 2. E isso vai dar 1/2. A alternativa certa, letra A. Ok, gente? Então, para resolver a questão, só tinha que lembrar da lógica, né? Se eu quero um triângulo de área pequena, eu vou procurar uma base pequena e uma altura pequena, né? Porque daí eu consigo obter a menor área possível. Bom, queridos, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessas questões de geometria da Olimpíada Canguru e podem ter certeza que o nosso projeto continua, né? Eu vou trazer muito conteúdo legal, muitas questões legais aí para a gente pensar junto e discutir. Tá bom? Muito obrigado aí pela atenção de sempre, galera. Grande abraço e até a próxima!